Shalom, graça e paz a todos, um bom dia, uma boa semana. Estou passando para deixar uma palavra de fé, uma palavra de estímulo, uma palavra de avivamento, de força e de vigor espiritual. A palavra de Deus fala no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra é uma palavra que nos leva a uma reflexão profunda a respeito do plano salvador do nosso Deus para com os homens nessa terra. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar uma resposta dos céus de como o nosso Deus nos ama, de como o Senhor não deixou que o homem se perdesse no tempo através dos seus pecados. Por isso essa palavra, ela diz que nós estamos hoje debaixo de um plano salvador, a graça do nosso Deus, a maravilhosa graça do Senhor, que para minha alegria e felicidade e contentamento me alcançou no ano de 1995, quando a luz do Cristo veio sobre mim, abriu o meu entendimento através das Sagradas Escrituras e eu pude contemplar o plano de Deus para a minha vida. E hoje me sinto agraciado, me sinto privilegiado por estar debaixo desta graça. A palavra graça significa favor sem merecimento. Significa que a salvação começa em Deus, começa no Senhor. E que essa salvação ela é dada a nós como um dom. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E esta fé não é uma fé humana, não é apenas acreditar positivamente, não é apenas olhar com uma expectativa de que as coisas darão certo. Não, a fé a qual me refiro é a fé que transcende o natural, é uma fé que vai para o sobrenatural e que produz no nosso coração o sentimento de salvação, de perdão, de reconciliação, de vida, de nova vida com o nosso Deus, o nosso Criador. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que Ele é a porta das ovelhas. Ele falou que Ele é o pão da vida. Ele é o maná que desceu do céu. É a água da vida. E Ele mesmo diz que aquele que tomar das suas águas, que beber das suas águas, produzirá no seu interior rios que fluirão para a vida eterna. Por isso, Jesus morreu naquela cruz por nós, para que a graça do Salvador, para que o favor imerecido do nosso Deus fosse liberado a nós. A lei, ela não podia e não pode nos salvar. Somente o sacrifício perfeito de alguém sem pecado, se sacrificando, se doando pelo erro, pelo pecador de outras pessoas, poderia fazer isso. E o único digno, o único justo, o único que não teve pecado, o único que estava totalmente dentro das exigências do próprio Deus, fez isso por nós. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Por isso, confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Abandone os seus pecados. Deixe de mão as coisas que te afastam da eternidade com o teu Senhor. A palavra de Deus diz que só há dois caminhos. Um leva à vida, o outro leva à perdição eterna. E nós precisamos escolher em que caminho vamos entrar. O caminho da perdição é um caminho largo. A porta é larga. O caminho é espaçoso. Mas o caminho que conduz à fé, à salvação, o caminho da fé sobrenatural é estreito e a porta é apertada e estreita.
e são poucos que encontram essa porta. Por isso, querido, avalie a sua história, repense nos seus valores e coloque Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E entre debaixo da graça do Senhor. A Bíblia fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em Romanos 6:23, a palavra também diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em João capítulo 1, no versículo de número 12, a palavra diz assim, mas todos quantos creram e o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, querido, o plano da salvação está aí disponível. Romanos 10:10 diz, se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, então tu serás salvo, tu e a tua casa. Receba essa palavra no seu coração e que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de graça na presença do Eterno. Se lembre, o tempo na vida, o tempo nessa terra, o tempo da vida terrena, ele tem um limite. E um dia vai encerrar. Essa semana eu perdi um amigo que eu conheci desde a infância. Faleceu sem Jesus. Partiu para a eternidade sem Cristo. Onde ele está agora? O que é feito da sua alma? O corpo jaz no chão, sepultado, mas a alma, o espírito desse homem, a palavra diz, importa que nós voltemos para Deus. Importa que a nossa alma, que o nosso espírito retorne ao Criador. O corpo vai para o pó, mas a essência do homem precisa voltar para aquele que o criou. Fique com Deus, repense na sua vida, porque a euforia dessa vida passa, a força dessa vida passa, e chegam os dias maus na vida das pessoas. Não espere que esse dia chegue para que você olhe para cima. Agora eu sei que pode tudo estar dando certo, e eu não quero ser aqui um profeta da catástrofe, mas você sabe que um dia nessa terra o mal sempre chega, e nós precisamos estar prontos, e precisamos estar atentos, e precisamos estar debaixo da maravilhosa graça do nosso Deus. Fique com Deus e que o Senhor te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, visita agora esta vida, Senhor. Eu não sei, Deus, como está a condição, Deus, desta alma que me ouve nessa hora, mas eu te peço em nome de Jesus, Senhor, visita o coração dela com salvação eterna, visita o coração dela, meu Deus, com uma iluminação espiritual, trazendo uma revelação do reino dos céus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abre o entendimento dessa pessoa, Senhor, para que ela possa compreender os projetos do Senhor que são eternos para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, também nessa terra eu lhe peço, Deus, que o Senhor libere dos milagres que o Senhor tem para essa vida, que o Senhor guarde, proteja e livre de todos os males, e que essa vida seja abençoada pela sua mão poderosa, e que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, uma ótima semana, e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.